Olá, tudo bem? Eu sou Diego, sou conselheiro matrimonial e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da mente de quem adultera. Seja bem-vindo, você está no Manual do Casamento. Quando a gente fala da mente de uma pessoa que comete adultério, que trai, que se apaixona pela amante, por uma terceira pessoa, normalmente o que nós mais ouvimos é: isso é sem vergonhice, isso é falta de caráter, isso é coisa de pessoa desrespeitosa. Existe aquele que diz que quem trai uma vez vai trair sempre. Existe aqueles outros que ainda afirmam assim que todo homem trai. Diz que quando a mulher trai uma vez, essa mulher se torna uma mulher da vida, uma vagabunda, e que não existe possibilidade de mudança. Vamos levar em conta que você está no Manual do Casamento e que você está num ambiente em que tudo aquilo que nós falamos, todas as convicções que nós chegamos, tudo aquilo que nós utilizamos como princípio para nortear os nossos pensamentos e os nossos princípios são pautados na Bíblia, tá? Então, diante disso, eu quero começar a desenvolver um pensamento contigo com base na própria palavra do Senhor. E aí eu lhe convido, se você quiser acompanhar, na sua própria Bíblia, o livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 32, que diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Em outras versões, diz que aquele que adultera é falto de conhecimento. Enfim, essa versão que eu li aqui, ela é uma versão revista e atualizada 2, do ano de 93, então traz alguns termos diferentes. Mas fato é que o conceito é o mesmo. O que Salomão, Davi, eu não sei, não me atentei agora quem está escrevendo esse provérbio, por seu capítulo 6, eu acredito que seja de fato Salomão, mas o que ele está trazendo para nós? Salomão, ele foi um homem que teve várias mulheres, teve muitas concubinas. O aspecto do relacionamento conjugal, do prazer carnal ligado ao sexo, foi algo que sempre esteve muito presente na vida de Salomão. Então isso, o gabarita, dá um certo respaldo para que as palavras dele tenham um certo peso. Afinal de contas, ele está trazendo aqui agora conselhos, levando em conta o que ele viveu. Além de considerarmos o que ele viveu, nós também precisamos lembrar que Salomão era rei e que, diante da nação de Israel, no contexto em que ele vivia, além de rei, ele era juiz. Então, são muitos os casos que Salomão presenciou questões conjugais, brigas, questões entre famílias, marido, mulher. Você lembra, inclusive, na história, e esse é um caso muito famoso, e já foi feito filmes em relação a isso, seriados, enfim, do caso em que aparece duas mulheres alegando ambas serem a mãe de uma criança. Na sua sabedoria, ele propõe então que a criança seja dividida ao meio, e aí metade para cada mulher. E aquela que era mãe de verdade não gostaria de ver o filho morto, e ela abre mão então da sua metade, a fim de que a criança não fosse morta. Então, assim, nós estamos falando de um homem que, além de ter achado um respaldo divino para os conselhos que ele dá em seu livro, nós temos também um homem que viveu essa causa e ele julgou e viu muitas causas referentes a isso. Então, quando se trata de um adultério, a suma que ele traz acerca disso são dois pontos importantíssimos. Primeiro, é que aquele que comete o adultério, ele está fora de si.
lhe falta entendimento. O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós olhamos os principais casos de adultério, né, que existe na nossa comunidade, eu não vou pegar um caso específico não, você leve em conta algum caso de alguém que você conheça. A pessoa que comete adultério, ela perde a noção. Ela perde a noção. A pessoa fica cega. Você quer ver o porquê? Quando a pessoa é casada e ela comete adultério, ela está ferindo tudo aquilo que ela fez de voto, de compromisso diante de toda a sua família, diante da família da sua esposa ou do seu esposo, diante dos filhos, diante da sociedade, diante de Deus. Quando você considera que a pessoa ela vai tomar uma atitude que vai ferir todos os compromissos que ela fez com quem quer que seja que exista no universo, quer seja dos entes familiares, quer seja Deus, você já percebe que essa não é uma decisão racional. Se você colocar no papel todos os danos causados por um adultério, em troca do prazer que ele te proporciona, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer língua, de qualquer cultura, com qualquer conhecimento intelectual, de nível social, qualquer pessoa que você colocar o peso e as medidas vai chegar à conclusão de que o adultério não compensa. Não compensa. Mas aí vem a grande questão. Se não compensa, por que realiza? Por que faz? É falta de caráter? É sem vergonhice? Calma aí. Vamos entender uma coisa. Primeiramente, o que é o adultério? O que é o adultério? Eu sei que todo adultério existe uma pessoa que acaba sendo lesada, que é prejudicada, que é a pessoa que foi traída. E olha, por enquanto, vamos deixar essa pessoa de lado. Por enquanto. Mas acima dessa pessoa, existe uma questão muito maior. O que é essa questão muito maior? Porque o adultério, segundo a Bíblia, segundo a lei do Senhor que ele manifestou, né, por meio de Moisés, um dos mandamentos que fere os princípios morais de Deus e das suas criaturas, diz lá, não adulterarás. Logo, todo aquele que transgride essa lei comete pecado. Então, o adultério, antes de você olhar para a pessoa, para a vítima, para a pessoa que foi traída, leve em conta que o adultério é um pecado. Qual a diferença do pecado não adulterarás para o não dirás falso testemunho? Não terá outros deuses diante de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem lhe prestarás culto. Qual a diferença entre não roubarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo? Qual a diferença do mandamento de honra teu pai e tua mãe? Quando você olha nos termos legais, você vai chegar à conclusão que o adultério é um pecado. Todo pecado ele é concebido da seguinte forma. Primeiramente, você é seduzido pelo pecado. O pecado ele sempre é apresentado para você com uma forma inofensiva, atraente e capaz de fazer você achar que o pecado é bom. Você lembra lá no Jardim do Éden, quando Eva inofensivamente começou a admirar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando ela inofensivamente começa um diálogo com a serpente? Quando ela inofensivamente começa a considerar como poderia ser gostoso aquele fruto, considerando que era agradável aos olhos? Quando inofensivamente ela começa a conceber a ideia de que se comesse daquele fruto, ela seria como Deus. Até aí, o pecado se apresentou bem atraente. Mas depois que experimentaram, tanto ela quanto seu esposo, eles perceberam quão destrutivo era. Perceberam que estavam nus, perceberam que estavam se escondendo de Deus, começaram agora a se acusarem um ao outro para se defenderem da ira do Senhor. E agora o pecado ele chegou na sua forma.
eis que alguém deveria morrer. O adultério é a mesma forma. Às vezes nós não levamos em conta que a pessoa que comete adultério, ela é acometida de uma sequência de provas, de tentações. E nós vivemos em um mundo que ele é totalmente sexualizado. Então você liga a televisão e você tem ali filmes, séries, comerciais, tudo que leva a pessoa a considerar ou sentir prazer em meio a relações sexuais, quer sejam elas lícitas ou ilícitas, aonde se depara com homens e mulheres se beijando, se pegando nas mais diversas circunstâncias, quer seja numa escola, quer seja numa faculdade, quer seja escondido no elevador, quer seja no estacionamento de shopping, quer seja no escritório com a secretária, o patrão, enfim. E você é bombardeado com isso, nós somos bombardeados com isso. A todo instante nós estamos sofrendo tentações provenientes do adultério. A todo instante. E é possível que algumas dessas tentações comecem na nossa mente a produzir fruto. Nós começamos a achar normal você sentar no sofá da sua casa, ligar a sua televisão e ver uma mulher correndo de biquíni, um homem casado tendo um caso com uma outra mulher, e isso vai criando forma em nossa mente. Curiosamente, nós começamos a desenvolver isso e as outras pessoas também. A matemática para que duas pessoas que estão concebendo o mesmo pensamento possam se encontrar, ela é muito alta, essa probabilidade. Considerando que hoje todo mundo se envolve com filmes, com séries, com novelas. Está percebendo? Quando nós entendemos que existe uma hoste de anjos malignos, de demônios, que tenta colocar em nossa mente que o adultério é bom, mas ele não vem desenhado de adultério, ele vem desenhado de aventura, ele vem desenhado de prazer, ele vem desenhado de uma carência suprida, ele vem desenhado de uma grande oportunidade, ele vem desenhado de sentimento, de carinho, de amor. Você está percebendo que, de fato, quem adultera não tem a menor noção do que está fazendo? Agora, existe o segundo ponto que Salomão considera, que ele diz que aquele que pratica isso está buscando para si a ruína. Sabe por quê? Porque quando o adultério ele é consumado, no ato que ele é consumado acontece uma coisa. Naquele momento, essa pessoa ela está sendo riscada do livro dos céus. Ela está perdendo imediatamente a sua ligação com o Eterno. A Bíblia diz que os adúlteros não herdam o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus não se inclina a ouvir a oração daqueles que estão praticando a iniquidade. Quando nós vemos a pessoa cometer um adultério, significa que ela foi se afastando do caminho do Senhor a ponto dela romper a ligação com Deus. Quando isso acontece, se antes a pessoa já lutava, tendo o Espírito Santo, tendo Deus, tentando ainda adverti-la, imagina agora que o Senhor não está se inclinando para ela. Está entendendo? Então, quando uma pessoa adultera uma vez, existem chances reais, sim, dela adulterar mais vezes. Mas também existe a oportunidade dela não mais fazer isso. Sabe por quê? Porque o pecado, quando a gente leva ele até a presença de Jesus, ele se mostra realmente destrutivo, nojento, uma ruína que realmente destrói a vida de uma pessoa. E quando nós levamos até Jesus o nosso pecado, nós confessamos a Ele o nosso pecado, nós clamamos a Ele pelo arrependimento, nós clamamos a Ele o perdão, agora Deus nos dá força para vencer as tentações que virão. Agora Deus nos dá força para nós nos convertermos desse mau caminho. E é nesse momento em que uma transformação começa. Muitas das vezes aquele que adulterou ou que está adulterando, ele não tem forças para levar os seus pecados até Deus. É onde existe a necessidade de nós levarmos essa pessoa até Deus, de nós intercedermos por ela. E você sabe
quem é a melhor pessoa para interceder por ele, por ela? Justamente quem você não gostaria que eu falasse, mas é a pessoa traída. Sabe por quê? Porque a pessoa traída sentiu também o gosto do pecado. Ela sentiu o gosto da destruição. Ela sentiu o gosto da ruína. E agora ela vai ter um poder muito maior de chegar diante de Deus, demonstrando como esse pecado destruiu a sua vida, como ele se machucou com esse pecado, e agora poderá interceder pelo seu cônjuge. Sabe, quando a gente entende isso, nós também entendemos um outro princípio que a Bíblia fala, que quando nós perdoamos a quem nos ofende, de tal modo Deus também nos perdoa. Então nós precisamos perdoar, nós precisamos interceder e nós precisamos entender que esse pecado está tirando o nosso cônjuge, o seu cônjuge, do céu. Está tirando esse cônjuge da eternidade. E você precisa demonstrar o amor de Cristo, fazendo o que está ao seu alcance, a fim de salvar essa pessoa. Você quer acreditar que é falta de caráter? Você quer acreditar que é sem vergonhice? Acredite, eu respeito isso, mas não é o que a palavra do Senhor diz. Eu espero que você compreenda. Eu oro para que o Espírito Santo elucida sua mente, que você consiga compreender essas palavras. Eu vou deixar aqui a recomendação de alguns vídeos que você possa assistir para você se aprofundar mais nesse assunto. E desde já eu peço para você curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que tem muita coisa bacana aqui que vai te edificar. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.